Aí dei 2 anos pra cá. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô muito estagnado. Por que eu não posso passar isso? Eu tenho 55 anos, ainda tem tempo. Agora imagine se você conseguir ter esse estalo de mudança na tua vida com 20. Entregue 100% ou 110%, na verdade, daquilo que você deve entregar. Seja melhor do que qualquer um do seu lado. Próximo passo, qual que vai ser agora? Cara, agora eu vou estudar. Agora eu vou dar 120% do meu trabalho. Antes era 110, agora é 120. Porque eu quero outra promoção. É assim que pessoas que empreendem começam. Você acha que para evoluir precisa sair da zona de conforto? Quem faz aquilo que está sendo pago não pode se chamar um empreendedor, não pode se chamar uma pessoa que está querendo crescer, não pode se chamar de um profissional. A maior dificuldade que os empresários têm é de encontrar pessoas que queiram crescer. O ego já derrubou nações. Quem se deixa levar pelo ego acaba caindo muito rápido. Mas quando você vai ver, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar a conta. É verdade. Meu Deus, eu estou com funcionários com dificuldade, eu não tenho treinamento para minha equipe, a minha principal liderança já foi embora por uma briga, uma discussão, às vezes até por um apontamento, cansei de apontar. Você nunca levou em consideração. Eu tive recentemente agora um funcionário, e aí a gente conversou, falou sobre várias coisas, etc. Inclusive tinha outras pessoas juntas, ela me retornou, veio falar comigo, poxa, eu acho que eu preciso evoluir. O que eu tenho que fazer? Eu acredito muito que a gente acaba tendo uma educação, de um certo modo, muito restritiva, né? Dificilmente a gente consegue ter, eu costumo dizer, né, que nem tudo que a gente é aquilo que a gente decidiu. Normalmente é uma herança, e essa herança vem de pais. Sim. Avós, círculo de amizade, enfim, e isso acaba trazendo... E a pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa, né? Aquilo que você é hoje é porque você decidiu ou porque você recebeu como herança? Isso eu acho muito importante. Então, de uma forma, e é uma palavra muito comum sendo usado hoje, que é disrupção, na verdade, você tem que saber exatamente aonde você está. Sim. Qual é o ponto de partida? E eu costumo dizer também que se você não sabe de onde você está, você permanece num looping, num círculo onde você começa aqui, você circula e daqui a pouco você volta para o mesmo lugar. E tem gente que leva a vida inteira e chega no final da vida e não sabe exatamente aonde está. Ou melhor, você acha que você está tentando. Aí você bota a culpa nos outros, você bota a culpa no sistema, você bota a culpa no teu gerente, na tua escola, no teu aprendizado, e você esquece, na verdade, que a decisão é sua. Isso aí que você falou faz muito sentido, principalmente no ambiente laboral, de trabalho. Eu vejo que muitas pessoas elas fazem o mínimo possível quando estão trabalhando para empresas, vou dar o meu mínimo. Mas elas esquecem que elas estão dando o mínimo para si mesmas. Porque quando você dá o seu mínimo num trabalho, porque eu não estou ganhando o suficiente, ou não estou ganhando o que eu acho que deveria ser o suficiente, eu deixo de aprender. E as pessoas que estão à tua volta estão olhando o que você está fazendo e que você está dando o seu mínimo. Então, aí a pessoa não tem melhores chances nos trabalhos porque ela sempre dá o mínimo dela. Exatamente. Eu acredito que a gente tenha que buscar algo praticamente saindo do princípio de que você está estagnado, mas a estagnação ela tem que ser ela tem que virar um sentimento. Ela tem que partir do princípio que você descobriu que você está estagnado. Normalmente as pessoas elas não sabem disso. Elas acham que trabalhar, receber o salário no final do mês e pagar as contas é o suficiente. E na verdade não é. Aquilo ali, se você não parar para pensar, você está realmente num círculo vicioso. E isso é danoso para o teu futuro. Então, pegando o Brasil como exemplo, nós temos um país que tem, sei lá, eu não vou botar números precisos, mas temos o quê? 70%, 80% da população que vive em estado de pobreza. Bolsa Família. Então, assim, essas pessoas, de alguma forma, foram educadas que aquilo ali era para ser dessa forma, mas você não precisa aceitar isso. Então, a gente vê hoje muito mais elementos na internet, a título de exemplo, de situações de pessoas que estão querendo levar esse conteúdo para que você entenda, poxa, você está no lugar errado, você está fazendo algo errado. O Brasil está fazendo algo errado. A gente está permissivo a numa situação extremamente delicada. Então, a gente tem que partir do princípio, vamos decidir qual é o momento de partida. Eu realmente preciso evoluir.
Para evoluir, eu preciso de conhecimento. Para evoluir, eu preciso de ação. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso fazer o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, eu entendo que a gente, como eu diria hoje, educador, né, pelo menos é parte princípio daquilo que eu tenho como propósito, é levar isso. Pare, pense e veja realmente o que você está vivendo hoje. É aquilo que você tomou como decisão legal. Eu estou tomando isso aqui como iniciativa na minha vida, ou não. Ou você está vindo de uma sequência que vem lá dos seus avós, ou bisavós, avós, pais, enfim, educação. E se continuar esse ciclo vicioso que eu menciono, você passa para o teu filho, que passa para o teu neto. Sim. E, consequentemente, você coloca uma sequência de familiar dentro de um ciclo vicioso. Você acha que a evolução... Você acha que para evoluir precisa sair da zona de conforto? Mas, sem sombra de dúvida, a zona de conforto, para muita gente, é ótimo. Mas chega sempre no final do mês, antes de receber o seu salário, você já está com dificuldade financeira. Porque o dinheiro é curto, né? Nem quero entrar no campo político, mas olhe aonde a gente está e o que está sendo feito hoje. São criados impostos a cada, 2, 3 dias são criados novos impostos. Ou seja, o achatamento do teu ganho é muito pequeno. Então, assim, a decisão principal é falar, beleza, eu ganho salário, eu sou assalariado, eu trabalho nisso aqui, mas como é que eu faço para eu começar a galgar alguma coisa melhor para mim? Seja o melhor profissional que você pode ser. Entregue 100% ou 110%, na verdade, daquilo que você deve entregar. Seja melhor do que qualquer um do seu lado. Sim. Paralelamente, estude, busque conhecimento. Com certeza. Busque estrutura. Aprenda e ensine. Passe para outros. Se torne referência. Daqui a pouco, você é o cara da empresa. Fala, putz, o fulaninho é o cara que eu quero que assuma o cargo X na empresa tal. Daqui a pouco você sobe, o teu padrão de vida sobe, você começa a ganhar um pouco mais, a tua vida começa a melhorar, aí você começa, aí que eu digo para você ter a percepção, poxa, agora eu estou ganhando um pouco mais, eu mostrei meu trabalho, pare para pensar sobre isso, olha o que você fez e aonde você chegou, comemore os pequenos progressos. Então agora eu fui promovido e estou ganhando um pouco mais, poxa, minha vida melhorou, eu posso dar uma vida melhor para o meu filho, para minha esposa. Próximo passo, qual que vai ser agora? Cara, agora eu vou estudar. Agora eu vou dar 120% do meu trabalho. Antes era 110, agora é 120. Porque eu quero outra promoção. É assim que pessoas que empreendem começam. Quem faz aquilo que está sendo pago, não pode se chamar um empreendedor, não pode se chamar uma pessoa que está querendo crescer, não pode se chamar de um profissional. E aí a educação que a gente tem tido e todas as referências que a gente tem, elas nos colocam numa situação ruim, negativa. De conformismo, né? De conformismo. Você aceita aquilo, mas você não precisa aceitar aquilo ali. Você tem o poder de tomada de decisão. Me veio uma palavra na cabeça. Incansável. Ser Exatamente. incansável. Ser incansável. Como que a chave mestra ajuda as pessoas que são incansáveis? O chave mestra, na verdade, ele vai trazer uma gama de informação. Nós vamos ter, por exemplo, dentro do Chave Mestra, que é um podcast, convidados vamos assim, pessoas que começaram de baixo, que foram mensageiros, que foram recepcionistas de hotéis e que hoje estão com boas referências no mercado. Inclusive, esses primeiros convidados serão pessoas que começaram de baixo, começaram comigo há 30 anos atrás. São pessoas que realmente, naquele momento, talvez eles até não tiveram, vamos dizer assim, aquele entendimento, falando, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, etc. Mas continuaram e estão no mercado. Então, vai ser um privilégio trazer algumas pessoas que eu posso chamar, se apropriar dessa palavra, disruptivas, que vão trazer realmente boas mensagens. Essas mensagens dessas pessoas têm uma grande importância porque elas são pessoas que realmente vieram de baixo, construíram um legado, etc. E tem muito a passar. Tem muita informação, né? Então, a gente tem, provavelmente, algumas pessoas relevantes, algumas pessoas atuantes, algumas pessoas que têm um legado enorme, algumas pessoas que estão querendo empreender e vão trazer isso para cá. Então, a gente vai ter N público
que vai vir aqui trazer N informações, fala, cara, eu quero crescer, eu quero fazer a coisa acontecer. E às vezes o que eu percebo, como empresário, hoje eu percebo o seguinte: a maior dificuldade que os empresários têm é de encontrar pessoas que queiram crescer. Sim. E não pessoas que querem fazer o básico. Nem vou falar que é só o básico, né? Para chegar ao básico, eu precisaria de um pouquinho. Essas pessoas têm de monte. Agora, quem quer empreender realmente, cara, eu quero me dedicar. Quero me dedicar. O grande desafio eu posso ganhar pouco, só para o meu sustento, mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero evoluir, me dá oportunidade. Então, grandes empresários hoje têm grande dificuldade de encontrar pessoas que querem empreender. Eu acho que é justamente isso que diferencia. Porque quando a gente vê que a pessoa deu certo, é muito fácil, né? Falar de fora, ver de fora e falar, se fosse eu também faria. Foi fácil, né? Mas eu acho que essa é a característica que é comum em todas as pessoas que começaram de baixo e conseguiram algo na vida. Não algo, meu Deus, sou bilionário, trilionário. Não. Construíram uma carreira, construíram uma reputação, né? Então, são pessoas de referência porque elas sempre deram o seu melhor desde o início e sempre buscaram aprender. Essa é a minha condição agora, estou recebendo pouco, mas estou aprendendo muita coisa. Eu vou aproveitar isso aqui, porque eu sei que isso vai fazer parte do meu futuro, né? Então, as pessoas que estão conformadas em fazer o básico, elas vão continuar assim. E aí vai passar os anos, elas vão continuar ali no básico. No ciclo vicioso. Exatamente. E vão ver a outra pessoa que estava na mesma situação que ela evoluindo e pensando, poxa, poderia ser eu, né? Porque não teve essa virada de chave. E você sabe que, às vezes, o sentimento que a gente percebe, isso dando treinamentos, conhecendo muitas pessoas, vendo muitas pessoas evoluírem, muito menos não evoluírem, se percebe que o sentimento que deveria ser cultivado, e esse é o grande intuito de todo esse projeto que a gente tem hoje, é fazer entender que alguns sentimentos, eles que são herdados, eles acabam tomando conta. Inveja. Sim. A pessoa está crescendo. Inveja. Repulsa. Puxa saco do patrão. Enfim, tem uma infinidade de adjetivos aí que vai ser utilizado para justificar o teu fracasso. Eu falei, porra, que seria legal. Caramba, parabéns pelo teu trabalho. Fico muito feliz, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua. E se puder me ensinar, me ensina também. A maioria das pessoas não pensa assim. É mais fácil criar uma patotinha, falar mal do vizinho, falar do cliente, do teu coleguinha e tudo mais, do que necessariamente falar, cara, gostei muito, cara, me dá umas dicas. Então, assim, o momento de disrupção é exatamente quando você, cara, o cara está crescendo. E eu estou estagnado. Mas não é transformar isso num sentimento ruim. Falei, cara, eu preciso. Se ele conseguiu, eu consigo também. É isso. Exatamente. Eu não sou menor, eu não sou inferior. Eu consigo também. Isso é o limite, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade da pessoa no sentido de se sentir inferior. De não se sentir capaz de atingir as coisas, sabe? Meio que um pouco polêmico até isso de falar, mas certas pessoas, elas se acomodam em ser vítimas. Em ter uma mentalidade de vítima. Mas isso é educação. Isso vem da educação. O que a gente aprendeu dos nossos pais em algum momento na vida? Ser rico é ruim. Sim. Né? Você só pensa em dinheiro, né? Você é Dinheiro muito ganancioso. É a raiz de Não todo faça o mal. isso. Né? Não gaste dinheiro. Não gaste dinheiro porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Gente, a vida é muito curta. Faça o melhor, gaste esse dinheiro bem gasto. Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma programação na tua vida. Né? Tudo bem, eu ganho R$2.000, eu sei que é difícil. Às vezes um aluguel é R$2.500. Aí o cara tem que fazer o bico. Mas ele tem que ter um momento que ele fala, vai tomar uma decisão ali, pera aí, agora. Eu sei que a situação está ruim, está complicada. Tá, mas o que eu posso fazer, além do meu trabalho e meus bicos? É aprender muito bem aquilo que você está envolvido, para que você daqui a pouco seja o gestor daquele negócio. Aí teu salário dobra. Ou triplica, dependendo da situação. Sim. Isso que eu estou falando, é uma junção de coisas. Os empresários querem pessoas que queiram empreender e você tem uma oportunidade de aprender.
Para depois você também, de um certo modo, estar no lugar de estar empreendendo também. Eu digo assim, por que não pensar em ser rico? Por que não pensar em ser milionário? Qual é o problema disso? Nenhum. A gente não tem que olhar com maus olhos, a gente tem que olhar com bons olhos, que as possibilidades, eu costumo dizer que o céu é o limite. Você pode ir para onde você quiser, mas isso vai depender dos seus passos, do seu aprendizado, do seu crescimento, da sua evolução. Eu acho que é muito importante ter pessoas assim como você que... porque para nós acho que parece um pouco óbvio, que a gente já passou essa camada. Mas é muito importante ter pessoas que estão ali lembrando a gente que o céu é o limite. Que você pode sonhar, você pode pensar o que te custa pensar melhor do que o que você tem aqui hoje, né? É muito importante ter comunicadores, porque na internet a gente encontra de tudo, né? E tem muita gente falando e vendendo coisas que não são tão legais, né? Ou são impossíveis de se alcançar. Mas ter pessoas ali que te ensinam a mudar a mentalidade, te ensinam que tem como você fazer dinheiro além do que você faz, né? Que o dinheiro ele tem que girar, você não guarda dinheiro, ele gira e volta para você, não tem guardar dinheiro. Mas é muito importante isso. Isso que você está fazendo, eu acho de extrema importância. Eu, por exemplo, eu comecei na hotelaria em 93. Eu acredito que você não tinha nem nascido ainda, né? Eu nasci em 96. Eu costumo dizer isso com muito orgulho até, e a gente sempre acaba pegando esse público jovem, é importante a gente passar isso, né? Era muito diferente, né? Na minha época, o sistema que a gente inicialmente começou era um desmaque, era uma maquininha... Era uma coisa muito assim, muito mais difícil. Eu quero estudar, biblioteca. Sim. Não existia internet. Sim. Hoje, quanta informação se tem e é pouco utilizado. Hoje tem IA para te ajudar em fazer um monte de coisa. O que as pessoas fazem com IA? Vai lá fazer uma fotografia, pega lá uma imagem sua, melhora a minha imagem, tá bom, posta na internet, tá legal, tá pagando de bonitão. Mas ela é muito mais que isso. Então, assim, tem muita coisa na mão. Então, depois de 33 anos agora com hotelaria, eu percebi assim, olha quantas informações, quanto crescimento, quanta evolução. Eu vi muita gente crescer, mas vi muita gente estagnar. E pessoas, eu tenho uma referência de um profissional que trabalhou comigo, e eu não vou citar nomes e tudo mais, mas ele era o cara. Eu olhava para ele e falei, meu Deus, o cara é uma enciclopédia. Se você for procurar ele hoje, possivelmente ele está fazendo a mesma coisa. Em compensação, por ele, através dele, durante o período dele, muita gente passou, simplesmente foi embora, seguiu o caminho para cada vez melhores. Eu tenho uma pessoa especial, eu tenho certeza que ele vai lembrar disso, se isso for pro ar. Eu perguntei para ele, eu tinha que ser promovido e eu precisava promover alguém para o meu lugar. E ele falou, Marcelo, eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir. Legal, porque a servidão é algo que está dentro da hotelaria. Hotelaria, significado, servidão. E as pessoas misturam muito isso, né? Então, esse conhecimento, por isso que eu acho que é uma gama de informação que a gente tem que passar. Então, você está ali para servir ao próximo. Isso é bíblico. Servir o próximo não tem algo melhor do que fazer. É o que te dá mais prazer, o que te dá mais alegria, é servir o próximo. As pessoas entendem que, não, eu estou aqui só para fazer o meu salário, para ganhar no final do mês e se lasca tudo. Então, assim, ao longo desses 30 anos eu entendi, cara, quanta informação eu tenho. Aí que partiu o princípio, vamos montar um ecossistema que vai envolver palestras, podcasts, de entrevistas com muita gente importante do mercado, vídeos, treinamentos, palestras gratuitas para ONGs, colégios, né? Pegar aquela galerinha que está iniciando, não importa a idade, 10, 12, 15, 20 anos, levar. É momento, agora, de você iniciar. Quanto mais cedo você começar, melhor o resultado virá. Então, isso para mim é uma coisa que me instigou. Inclusive, nesse meio tempo, eu acabei vendendo alguns negócios que eu tinha, porque eu não tinha tempo para poder me dedicar a fazer isso. E aí começou a construção. E essa construção é muito recente. Então, o objetivo, não, eu preciso ter tempo para poder construir isso. Tem outros negócios? Tem algumas coisas acontecendo? Tem. Mas
que faz parte de todo esse ecossistema, toda essa intenção, todo esse objetivo, mas o princípio realmente é levar conhecimento às pessoas, é levar essa mudança que fará com que as pessoas realmente encontrem talvez até um objetivo. Com certeza não vou influenciar centenas, sei lá, um monte de pessoas, mas o pouco que eu consegui fazer com que entenda e tome alguma ação e vá, que essa mensagem chegue e que seja importante para aquelas pessoas, então quanto mais, é óbvio, a gente conseguir mandar isso, melhor, né? Eu vou ficar muito feliz, saber que até, inclusive, em algum momento a gente vai captar isso. Se isso te ajudou, se isso trouxe, manda para a gente aqui, né? Porque a gente quer saber e a gente quer conversar. Então, essa ideia de ter algumas coisas gratuitas dentro desse projeto, desse braço, vamos dizer assim, ou desses braços, né? Desse ecossistema, é saber exatamente que a gente está conseguindo conquistar o entendimento, o coração, a intenção, né? De mudança. Sim. E na internet hoje a gente vê muita gente, você comentou que tem realmente muita informação na internet, algumas para vender curso, outras realmente com intenção positiva. Eu não quero vender curso. Vai ter algum infoproduto? Vai Sim. ter alguma coisa, vai ter um livro. Tudo tem que se sustentar, né? Tem que ter, tem que claro. ter um retorno financeiro, não tem como não ter. É óbvio, mas ao mesmo tempo, muita coisa vai ser, cara, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. É uma coisa inicial, mas estar disponível às pessoas para vê-las ou ajudá-las de alguma forma vai ser o marco de partida desse projeto. Você falou uma coisa que... esses dias eu entrevistei minha cunhada. Ela começou como designer de sobrancelhas lá em Portugal. E eu perguntei, por que design de sobrancelha? E ela falou, eu adoro servir as pessoas. E ela pegou... Como isso... Ela descobriu, depois, né, refletindo, depois de muitos anos, vendo o que ela construiu, ela refletiu que isso era o propósito dela. Servir, gerar transformação na sobrancelha das mulheres, né? Que as mulheres, nós, todo mês a gente tem que ir lá fazer sobrancelha, né? Fazer sobrancelha, fazer unha. E ela me falou, eu amo essa transformação, quando a mulher sai feliz, satisfeita. Então, eu acredito que muitas pessoas têm realmente esse propósito de servir. E talvez muitos adolescentes, né, os jovens que estão começando, talvez eles tenham esse sentimento, mas não saibam o que fazer com ele, né? Eu tenho esse sentimento, eu gosto de fazer isso, mas que profissão que eu posso seguir que vai de encontro com esse propósito que eu tenho de servir, né? E é muito legal ter essa informação para que os jovens tomem uma decisão mais acertada, né, em relação a estudos, em relação ao caminho a ser seguido. Porque quando você é jovem... Você foi para a hotelaria... Você tinha quantos anos? 23. 23. Você sabia que era isso que você queria desde Não, sempre? com certeza não. Como que você descobriu? Não, com certeza não. A hotelaria me caiu assim no colo. Na verdade, eu fui empurrado, né? E a responsável foi minha mãe, né? Eu acho que ela passando na frente do hotel, ela pegou e entrou no hotel e falou, o negócio é o seguinte, tem emprego aí pro meu filho? Aí ele falou, tem. Ele fala um pouquinho de inglês, etc, né? Então, eu fui para lá, me bati muito, né? Não sabia nada, né? Você começou fazendo o quê? Recepcionista de hotel, bilíngue. O primeiro americano que veio falar comigo já travou tudo, né? Não falava nada, né? Mas fez parte, foi muito... é uma coisa que eu acho bem delicada, isso faz parte também desse produto, desse processo, né? Até hoje, inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, até hoje, normalmente o treinamento de um profissional não é feito de forma especializada, ele é feito pelo coleguinha. Isso é um grande erro, porque assim, se você quer montar um grande produto, um produto realmente, você tem que ter uma linha Sim. de condução, para você trazer aquela pessoa que está iniciando para essa linha e aí seguir. Aí o negócio se expande. Existe muito disso, é um coleguinha. Então, eu aprendi com coleguinha. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas isso pode atrasar um pouquinho o processo daquele respectivo empreendimento. Se o cara que é o responsável, o gerente, ou o líder, enfim,
ele não tem essa consciência, por isso que na minha linha existe treinamento para quem está começando, mas linha para liderança também tem. Falei, tá, mas legal, você está cuidando dos processos. E às vezes a empresa também joga um monte de coisa em cima do cara e o cara não tem tempo para se dedicar à equipe dele. Isso também é um problema danoso. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, dentro dessa linha também tem empreendedor. Então, falar, vamos estipular alguns processos aqui, que isso é extremamente importante. Mas o processo, muitas empresas têm processos bons. Eu tive acesso a processos de empresas maravilhosas, né? Também não vou colocar nomes aqui, mas tem empresas que são gigantescas de processos, de hotel, de empresas grandes, enfim. Mas se não tiver quem conduza aquilo ali, porque a empresa vem terceirizada, ela vem, implanta o processo e vai embora. Sim. E quem que dá continuidade? Garante que está sendo feito, né, também. É o líder da empresa, é o diretor, é o empreendedor, são os colaboradores inseridos dentro do contexto e faz a coisa crescer. Eu entendo que tem vários problemas no meio disso, né? E a gente sabe disso, né? Impostos, dificuldade, questão financeira, política, tudo isso influencia, na verdade, nessa linha, né? É complicado. Mas, assim, não dá para negligenciar tudo também. Se existe uma possibilidade de você minimizar o impacto dessa falha, então dá para minimizar. A gente cria uma linha de condução, né, para aquela respectiva empresa e vamos embora seguir todo mundo. E isso é muito favorável para o crescimento. Enfim, voltando ali a início dos 23 anos, né, em 1993, eu encontrei muita dificuldade nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, fez com que eu aprendesse muita coisa. Eu seguisse os exemplos bons e percebesse, vamos dizer assim, que os exemplos ruins também existiam para te moldar. Com Falar, tá, existe aqui o exemplo ruim. Tá, né? O que eu vou fazer com essa informação negativa aqui? Vou repetir? Em algum momento você acaba repetindo, porque é o círculo onde você está inserido. Mas isso faz também você crescer. Dá para minimizar esse impacto hoje? Dá. Com uma linha de condução. Sim. Mas tem que fazer. Mas essa linha de condução é processo. Processo é papel. Você pega o papel dali, tá, etc. Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vem cá, líder. Vem cá, recepcionista, mensageiro, garçom. E aí, o que a gente vai elaborar juntos para continuar. Você faz tipo uma consultoria para empresas que ajuda a definir esses processos? Não, na verdade, não. Dentro desses braços que eu coloquei, que é todo esse legado Gazabin, que de um certo modo, Marcelo Gazabin, que está sendo montado, existe também essa parte, princípio de uma assessoria, existe. Mas a minha experiência não vem desse tipo de trabalho, mas sim vem do trabalho que eu executei nas empresas que eu trabalhei como empregado, né? Como CLT, como PJ. Então, eu fui lá, o que você vai fazer aqui? Você é o recepcionista. Beleza, eu aprendia sobre tudo e tudo mais, evoluía, me tornava uma referência e ensinava os outros. E eu acabei montando toda vamos dizer assim, a minha escalada, vamos dizer assim, de subida em alguns hotéis que eu trabalhei, desde recepcionista até chegar a empreendedor como dono de negócio, foi gerente de hotéis, enfim, etc. Foi exatamente pegando pessoas, botando na sala, fazendo o processo, dando direcionamento, mensurando quanto isso estava gerando, fazendo relatórios. Nós estamos assim, agora nosso próximo passo é esse, nosso próximo passo será esse. E vendo equipes crescendo e dando resultado para empresas. Sim. Então, assim, eu tenho alguns bons exemplos para usar e de cases que deram muito certo, inclusive competindo com grandes redes hoteleiras. Então, assim, eu sempre pratiquei essa metodologia minha, de princípio meu, nos negócios que eu trabalhei, sendo como CLT, ou sendo como PJ, ou sendo como empresário. Sim. Sempre fiz isso. Agora, enlatar isso e realmente vender isso,
ainda é um dos braços que ainda está sendo construído, mas que pode acontecer e fatalmente vai acontecer. Quais são falando de hotelaria, né? Quais são os maiores erros que você vê os empreendedores cometendo nessa área, né? Empreendedores ou até funcionários, enfim, erros. Como empreendedor, por exemplo, o que a gente vê é querer abraçar o mundo, né? O empreendedor, ele quer entender tudo o que está acontecendo e ele executar. Às vezes porque ele contrata o fulano e o fulano não consegue gerar e aí fala, não, deixa que eu faço. O empreendedor, ele tem que olhar a expansão da empresa, mas ele tem que saber, no crescimento dele, no começo você pode até fazer de qualquer jeito, mas se você conseguir enlatar isso, você consegue escalar muito mais rápido. Isso sem sombra de dúvida. Né? Podemos pegar aí os fast food. Eles enlataram desde o início. É isso. Com certeza você consegue escalar muito mais rápido. Uhum. O empreendedor que está começando pequeno, ele tem maior dificuldade, porque às vezes nem ele tem o conhecimento. Às vezes ele tem um dinheirinho sobrando e vou abrir uma pousada. Eu vou abrir um restaurante e tudo mais. E é no dia a dia que o cara está aprendendo como fazer. E aí ele vai lá e me contrata um garçom. Mas o garçom não conhece, ele sabe servir prato, ele sabe fazer ali, etc. Mas ele não sabe aquilo que você quer. E normalmente o garçom é colocado ali com um coleguinha, o coleguinha dá o ensinamento inicial, mas o que o coleguinha já estava fazendo já era ruim. Aí você contrata uma pessoa porque você precisa de uma pessoa porque aquele coleguinha não dá conta. E o negócio vira um ciclo vicioso, como eu comentei. E aí o serviço não sai, o resultado não vem, o atendimento não é lá essas coisas, a comida não é lá essas coisas, a comida demora, enfim, todo esse processo acaba gerando uma dificuldade de caixa, dificuldade de escalar, dificuldade de evoluir, o cara se estressa, o cara vai tomar um antidepressivo, infelizmente isso é realidade, a gente tem que considerar isso. Eu acho que começar pequeno não quer dizer que você não possa começar estruturado. Você pode fazer isso. Você pode estruturar um negócio, você monta os processos, aí você vai começar a montar a tua empresa. Vamos deixar, cara, qual que é o objetivo nosso aqui? A gente quer que o cliente que vem almoçar aqui se sinta praticamente sendo pegado no colo. Uhum. É difícil de fazer isso? É. Mas é mais fácil não fazer nada e deixar o cara embora, nunca mais volta. Sim. E normalmente o cliente que não fala nada é aquele que não volta mesmo. Então, assim, avaliações são feitas na internet, enfim, etc. Se o cara avalia, é porque ele ainda quer continuar contigo. Mas o que é feito dessas avaliações? Xarope que veio aqui e avaliou negativamente a gente. Chama o cara para conversar. Chama o cara para almoço. Me perdoa se nós servimos o senhor de uma forma ruim. Convida para um próximo jantar e prepara o jantar, o almoço para o cara. Mas não, leva muito para o lado pessoal. Uhum. Às vezes porque o cara está ali batalhando, falta de dinheiro. Eu digo empreendedor, falta de dinheiro, falta de possibilidade, falta de, enfim, toda a dificuldade com mão de obra, enfim, ele acaba levando isso para o coração. Sim. E não pode. Se o cara está reclamando, esse é o cara que... Ele está dizendo, é ali que você tem que arrumar. Eu até brinco com o meu marido, que ele diz que ele odeia receber elogios. Ele não sabe o que fazer com elogio. Mas quando tem uma crítica, ele sabe exatamente o que fazer com a crítica. Pois é. Ele sabe que ele tem que melhorar. Eu diria que isso acaba sendo algo que a gente, de alguma forma, herdou, né? A gente herda alguma coisa nesse sentido. E o elogio é muito bom. Se ele está vindo porque você está dando um resultado legal, poxa, eu acho que essa é a linha. Esse é o trabalho que eu tenho que concluir. Muito obrigado. Muito obrigado. São pessoas como o senhor que nos ajudam a evoluir. Exatamente essa é a linha. Sim. Eu fico feliz, assim, quando vem o elogio. Claro que vem a crítica. Naquele primeiro momento você fica assim, né? Uhum. Mas aí, falando, peraí. Eu sempre fui... Eu comecei a aprender a aceitar críticas há pouco tempo. Mas não é... É que tem críticas e críticas, né? Se a gente está falando de hotelaria, as críticas, elas não vão ser uma crítica construtiva. Realmente é um cliente que está insatisfeito. Então, ele não vai escolher as melhores palavras para te criticar, né?
Mas, claro, tem aquela pessoa que fala, deixa eu te dar um toque aqui, olha, você fez isso aqui, tá errado, tem como você melhorar, tem como fazer assim, assim, assado. E é nessas conversas que realmente a gente vê que tem um ponto ali a melhorar, né? Mas quando a gente recebe uma crítica de um cliente que está nervoso, alguma coisa assim, nós realmente temos que respirar um pouco. Baixar o ego. Até 100, se for o caso. Tem que baixar o ego ali, né? E aí você fala, ok, da onde está vindo isso? Tem fundamento? Eu acho que tem. Eu errei aqui, ó. Eu errei aqui. E eu preciso melhorar para isso não acontecer de novo. O ego, o ego já derrubou nações, né? Então, quem se deixa levar pelo ego acaba caindo muito rápido, né? Sim. Às vezes leva um tempo, é óbvio, mas cai. Então, assim, independente da posição que você esteja, cargo, né? É importante você entender que o ego não é bom para o teu crescimento. A humildade é bom para o teu crescimento. Peraí, eu estou bem, mas deixa eu entender como eu posso fazer agora para evoluir um pouco mais. Eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou de boa. Mas se você perder naquele momento, eu sou bom, não tem ninguém melhor no mercado que eu. Mas se você naquele momento se perder, você pode ir se perdendo ao longo do tempo com pequenas quedas e sem perceber. Sim. Porque você acha que você faz um ótimo trabalho. E aí que complica. Muitas empresas vão à falência exatamente por isso. Porque elas não estão enxergando o que está acontecendo. Sim. Elas estão caminhando por uma queda aparentemente imperceptível. Mas quando você vai ver, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar a conta. É verdade. Meu Deus, eu estou com funcionários com dificuldade. Eu não tenho treinamento para minha equipe. A minha principal liderança já foi embora. Sim. Por qualquer uma briga, uma discussão, às vezes até por um apontamento. Cansei de apontar. Né? O líder, cansei de apontar. E você nunca levou em consideração. Então, o ego ele é muito danoso, com certeza. Né? Eu vejo que, quando eu li seu briefing, né, eu vi que o nicho seria a hotelaria, né? Mas você fala muito de mentalidade também, né? Sim. Eu acho que essas peças, elas se encaixam dentro do teu projeto, Sim. né? Porque sem ter a mentalidade certa, de nada te serve a informação que você está tendo. Exatamente. Né? Então, acredito que para um empreendedor que quer começar, né, na hotelaria, abrir uma pousada, igual você falou, a melhor forma é ele abrir já sabendo os erros que os outros cometeram, né? O que eu não devo fazer? Olha, ele tem agora um canal, um lugar onde ele pode obter essa informação, onde ele pode aprender gratuitamente, porque o podcast você está ali, ó, você está gratuito. É free. É só você ter a paciência, talvez, ou diria humildade de poder imaginar que talvez alguém tenha informação além daquilo que você já tem. Com certeza. Hoje a gente está muito no celular fazendo isso aqui, né? Passando, olhando imagens, esquecendo de conteúdos, né? Então, eu sou um consumidor de muito conteúdo, né? E eu olho muita coisa, eu leio muita coisa. Mas isso aí também, eu não posso dizer que é algo que vem de toda a minha vida. Porque eu também fui. Eu pegava o celular e ficava tipo... Sim. Tá vendo foto? Legal foto. Quem legal. nunca dá umas risadas com os memes? Com os memes e tudo mais, etc. Aí dei 2 anos pra cá. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô muito estagnado. Aí eu voltei a ler. Eu voltei a estudar, fazer um MBA. Criei algumas coisas na internet. Sim. Voltei a estudar inglês. Eu falei, não, peraí, gente, eu tenho que buscar a informação. E aí que veio toda essa cadeia de ideias. Eu falei, cara, agora nós vamos criar algo que seja de conhecimento maior, não só aquilo que eu tenho. A partir do momento que eu também tomei essa decisão de mudar, por que eu não posso passar isso? Eu tenho 55 anos. Então, assim, 2 anos eu tinha 53 anos. Ainda tem tempo. Sim. Agora, imagine se você conseguir ter esse estalo de mudança na tua vida com 20. A tua vida, ela começa a entrar numa subida e não numa estagnação e queda. Quando eu falo do ciclo vicioso, quando você entra numa empresa, às vezes você entra positivamente, com aquela vontade e tudo mais, e no meio de campo
você acaba encontrando algumas inconsistências, divergências, medos, dificuldades, coleguinha chato, aquele que quer te ver, que você vá para a rua, você vai encontrando. E aquilo vai te tirando daquela linha para uma queda. E você vai diminuindo, você já vai entregando o básico, daqui a pouco você está entregando menos que o básico, daqui a pouco você está preocupado só com o salário, daqui a pouco você está na patotinha, daqui a pouco você está sendo mandado embora. Sim. Ou você se injuria e acaba pedindo a conta. E aí o que você faz? Você volta para o início. É o ciclo que eu falo. Aí você volta para o início. Aí você entra, pô, agora vai, agora vai. Aí você entra na empresa e acontece a mesma coisa. Você vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí você vai para a terceira empresa. Então, eu conheço profissionais que, vou pegar um exemplo, garçons, por exemplo, que já trabalharam em mais de 20 lugares. Com 20 e poucos anos, gente. Uhum. E o que ele espera? Que aprendizado ele acabou tendo? Que o patrão não é legal? Uhum. Que aquela empresa era uma porcaria? Sim. Que aquele lugar era uma sei lá o quê? Então, esse é o grande problema. O problema, normalmente, não está no lugar, está em você. Está na pessoa. Você não acha que precisa de um pouco de maturidade para poder chegar nesse nível, igual você falou, de dar esse estalo assim? Porque quando, sei lá, uns de 18 a 20, 23 anos, somos jovens, a gente não sabe bem o que fazer, não temos muita experiência nas coisas, né? Mas é muito importante ter essa noção desse ciclo, né? Você estava falando, eu me vi aí perfeitamente. Eu tinha até uma brincadeira com os meus amigos que eu durava 1 ano em qualquer trabalho. Porque dava 1 ano eu me demitia. Porque eu chegava lá, aprendia muita coisa, top, bem, eu ia muito bem, dava 1 ano, cansei, vou pro próximo. E eu trabalhei, eu morei em Portugal há muitos anos, né? Então lá eu trabalhei em restaurante, trabalhei em bar, adorava. Aí depois eu fui trabalhar numa outra empresa. Quando eu fiz 1 ano, mas foi sem querer, eu juro que eu não sabia. No dia que eu ganhei uma garrafa de champanhe do meu patrão, por fazer 1 ano na empresa, foi o dia que eu entreguei a carta de demissão para ele. Mas foi a partir daí que eu comecei a empreender, sabe? Enfim, eu passei esse ciclo, mas foi depois de um certo tempo que eu pensei, poxa, eu vou fazer isso o resto da minha vida? Eu vou trabalhar para outra pessoa o resto da minha vida? Não que tenha algo de errado com isso, mas não era para mim, entendeu? Eu precisava me entender que isso me trazia tristeza. Essa é a vida, ela é chata desse jeito. Então, saí do ciclo, mas sempre aprendendo alguma coisa, sempre ouvindo podcast, sempre lendo, sempre gostei de ler bastante. Isso é importante. A gente fala sobre maturidade como se fosse algo que fizesse parte da idade. Eu preciso... um dia ele vai ter maturidade para tomar as decisões corretas. Mas maturidade não é algo, vamos dizer assim, pontual. Ele não tem uma data. Você não pode dizer que você vai ter maturidade com 50 anos ou 40 e etc. A maturidade é uma decisão. E a decisão ela pode ser tomada a qualquer momento. A pergunta muito importante que você tem que fazer na sua vida é exatamente falar, o que eu estou fazendo é benéfico para mim ou não? A maturidade ela vai existir ou coexistir a partir do momento de uma decisão. Então, nós colocarmos, eu sou novo ainda, tranquilo. E o ciclo continua. E dependendo da localidade que você estiver, isso é mais danoso, né? Você está numa cidade pequena, por exemplo, hoje nós moramos em Penha, em Santa Catarina. É uma cidade de 33 mil habitantes, mais ou menos. A cidade do Beto Carreiro. Do Beto Carreiro. Então, assim, as referências, elas não são, assim, de grandes empresários, de grandes oportunidades e tudo mais. E isso acaba também sendo ruim, porque você está naquele conjunto, você está naquele círculo de informação. E isso acaba sendo um pouco negativo no sentido para você olhar, porque todos os teus colegas estão no mesmo circuito. Sim.
Sim. E isso é complicado. E normalmente, por exemplo, por isso que eu falo do aditivo da internet hoje. Você não precisa ter a referência apenas do coleguinha. Consuma a internet, mas para ter o conhecimento, a tua evolução e o teu crescimento. Putz, eu quero estar igual esse cara aqui. Sim. Eu quero evoluir igual esse cara aqui. Como é que eu faço? Então, eu acredito que essa decisão da maturidade, ela não tem idade. É uma decisão. Então, você faz uma pergunta. Pô, legal, eu estou, sei lá, trocando de emprego a cada 1 ano. Talvez em algum momento isso deve ter acontecido contigo. Eu falei, poxa, mas existe, claro. Você vai estar passando alguns locais que você vai trabalhar, talvez, não, isso aqui não é para mim. Sim. Pode ser, porque aí você está estudando, você está se informando. Então, são decisões. Nem sempre a primeira decisão vai ser a mais assertiva. Às vezes você vai estar falando, troquei de emprego, mas estou na mesma coisa. Mas o que você precisa fazer? Tá, o que você quer fazer? Né? Nós não temos no Brasil, a título de informação, o encaminhamento profissional quando você está no colegial. Você não tem. Por exemplo, a análise de perfil. Pô, Aqui não tem? Não, eu acho que ninguém faz isso no Brasil, tirando grandes colégios. Grandes colégios, onde você está pagando grandes fortunas, eu acredito que isso tenha. Mas um colégio municipal estadual não tem. Fala, cara, você é um cara bom aqui, ó. Então, em algum momento, por isso que eu falo, e esse é o objetivo desse conglomerado que eu chamo, na verdade, que a gente quer montar. Em algum momento você tem que ter um tutor. Você tem alguém que te diga, cara, você é bom nisso aqui, cara. A gente tem que transformar um líder num grande tutor. O líder tem que olhar para você e falar assim, pô, ela tem potencial, essa menina. Pô, ela é fera. Vamos cuidar dela, vamos conversar, vamos falar, eu vi que você é muito boa nisso, não sei o quê, vamos seguir esse caminho, o que você acha? Eu não sei ainda, também tem isso, né? Às vezes a pessoa também não sabe o que quer. Mas, enfim, talvez ele não consiga influenciar você, mas consegue influenciar uma outra pessoa que trabalha com você. Pô, eu quero, eu aceito. Eu tive recentemente agora uma funcionária, conversando com ela, assim, muito rapidamente, e aí a gente conversou, falou sobre várias coisas, etc. Inclusive tinha outras pessoas juntas. Ela é a única que me retornou, veio falar comigo. Poxa, eu acho que eu preciso evoluir. O que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você precisa de conhecimento? Você precisa estudar. Está aqui um livro. Eu tinha um livro, na verdade, que eu achava muito legalzinho, que era um livro bem curto, na verdade. Eu falei, leia. Qual que era? Não vou lembrar agora, de cabeça eu não vou lembrar. Mas estava na mão, assim, falei, lê esse livro aqui, inclusive ela me devolveu, eu tenho que me devolver. Para passar para outra pessoa. Isso aí, isso que você falou, já tiveram pessoas que chegaram até mim e perguntaram, falaram justamente isso, né? Eu sinto estagnado, eu preciso... Só que você pode fazer até certo ponto, né? De falar, olha, lê esse livro, ó, faz isso, aprenda sobre isso. A pessoa tem que ter também a vontade de, né? Eu vou fazer. Ele me falou para fazer isso, eu vou fazer isso então, para melhorar, para ele. O que o tutor deve fazer é instigar isso. Ele tem que ir instigando a pessoa a ela começar a ter uma percepção um pouco diferente daquele sentimento que ela tem. De estar estagnada, estar parada, com dúvida, com dificuldade, com medos, com frustrações, não querendo viver aquele tipo de vida, enfim. Você vai ter que ir, vai atacando ela de algumas frentes positivamente, no sentido de, cara, eu vou criar nessa pessoa um sentimento de, opa, eu quero mudar. Entendi. Isso é importante. Legal. Marcelo, muito bom falar com você hoje. Eu que agradeço. E espero que você tenha gostado. Acho ótimo. Última pergunta. Livros. Que livro você está lendo hoje? Ou qual foi o último livro que você leu? O meu livro de cabeceira hoje é a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, eu estou na segunda vez que eu estou lendo, porque eu acho que ali tem a base de tudo, né? Sim. Então, tem uma passagem ali realmente que eu acho bastante importante, né? Que conhecereis a verdade e se mantiver na verdade, a verdade, né, lhe parecerá. Ou seja, você tem que ter o conhecimento, que aí eu trago para o nosso universo, conhecimento. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que buscar informação. Buscar, isso. Internet, livros, podcast, pessoas, tutores, beleza, agora eu tenho informação. O que eu vou fazer com essa informação? Dar o melhor de mim dentro daquilo que eu estou executando. E aí depois colher os frutos daquilo que você está plantando.
Então, eu creio que esse é um grande ensinamento. Eu tenho outros livros que eu estou lendo. Ultimamente, eu tenho comido livros, assim, então eu leio porque eu quero informação e tudo mais. Mas a Bíblia é meu livro de cabeceira. Legal. É minha referência. Legal, muito bom. Muito bom. Gostei de falar com você hoje. Adorei. Eu sempre gosto de falar porque eu aprendo muita coisa. Sem dúvida. Imagina. Com certeza. Imagina. Achei que a gente ia falar muito de hotelaria, mas foi muito além disso. A hotelaria a gente vai falar em outro momento, né? Aí é uma outra conversa. Sim.